agradecer ao Senhor pela sua presença. Queremos agradecer ao Senhor, meu Deus, pelo Senhor ter feito grandes coisas por nós. E hoje trazendo aqui o servo, o pastor, para nos trazer a palavra. Nós queremos, meu Pai, tomar posse dessa palavra, da boa palavra. Nós queremos agradecer mesmo, Senhor Deus, porque nós cremos que haverá uma manifestação gloriosa nesse lugar. E o Senhor, meu Pai, vai nos direcionar, o Senhor vai falar. Pai, não permita que nenhum espírito de ordem maligna tente perturbar o nosso culto. Que o nosso culto é segundo a Tua palavra de caráter racional. Em nome de Jesus, abençoa o Teu servo, dê graça, meu Pai. E os irmãos que não estão aqui, meu Pai, possam ser tocados pelo Seu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmão? Boa noite, né? Que a paz esteja em cada coração. Eu quero ler com vocês aqui no livro de Mateus, no capítulo 17. Mateus capítulo 17, Jesus ele está ali com o discípulo no Monte da Transfiguração, ok? Abra aí a sua Bíblia aí. Mateus capítulo 17. Diz assim, ó: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceu Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhe e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo ele os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Amém. Glória a Deus. Esse texto aqui, hoje, eu pedi para o pastor para a gente fazer essa campanha de oração, né? Nós não sabemos se a gente vai fazer um dia aqui, um dia eu vou fazer lá na Cidade Nova, nós vamos ver ainda com o pastor aí. Porque o pastor também está com a saúde, também é a batalha da vida, né? Então, até mesmo, eu até convidei que o projeto de nós orarmos é escolher um local. O projeto de nós colocarmos a oração aqui é que as pessoas entendam o significado. Porque hoje em dia as pessoas ainda não entendem o que significa a igreja, como o senhor falou no início do culto. Muitas pessoas acham que a igreja é só isso aqui. A igreja não é isso aqui. A igreja somos nós, né? Jesus não veio salvar templo, Jesus veio salvar a nossa vida. Aleluia! Então as pessoas ainda não entenderam. E esse capítulo 17, ele mostra o 16, é tipo um complemento, porque Jesus tinha falado com Pedro, com os discípulos anteriormente, no capítulo 16, e Jesus tinha sido, muitas pessoas acharam até que Jesus foi grosso, porque quando Jesus falou: Quem sou eu? Pedro elogiou Jesus: Tu és o Filho de Deus. Aí no momento em que Jesus já preparou o coração do discípulo que ele ia morrer e ia ser ressuscitado, observe bem, naquele momento Jesus estava dizendo: Ei, breve eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Aleluia. Aí Pedro, nesse momento, disse: Ei, não faça isso, Jesus, né? Não faça isso. Como se ele tivesse dito numa linguagem assim: Para de falar bobagem, você está nos assustando, está entendendo? É igual como se fosse essa linguagem. Aí Jesus disse para ele: Ei, para trás de mim, Satanás. É como se Jesus tivesse chamado Pedro de Satanás, que ninguém aceitava uma repreensão, né? Você imagine Jesus chamando você de Satanás. Você talvez nunca mais venha para a igreja, né?
Porque as pessoas não podem receber uma palavra que ela já nunca mais vem para a igreja. Aí, naquele momento, Jesus tratou. Jesus, 6 dias depois, pegou Pedro, pegou João e pegou Tiago e disse: olha, eu vou levar vocês lá para o monte para vocês saberem quem eu sou verdadeiramente. Está entendendo? Quando você tem intimidade com Deus, realmente o Senhor Jesus se revela para você o que é Deus. Entendeu? Hoje muitas pessoas estão na igreja, mas eles não tiveram ainda o encontro com Jesus. Eles encontraram a religião. Hoje muitas pessoas frequentam a religião, a denominação, mas eles não conhecem Jesus. Eles não têm uma experiência real com Jesus. Você está entendendo? Amém. Hoje nós estamos aqui falando de oração. Muitas pessoas dizem, não conhecem nem o sentido de oração. Muitas pessoas, essa geração de hoje, eu que já estou no Evangelho há mais de 40 anos, desde 81, eu costumo dizer que a geração de hoje, ela não aguenta nem orar meia hora de joelho no chão, porque eles não estão preparados. O ser humano de hoje, eles não estão preparados para a vida espiritual. Você está entendendo? Amém. Esta é a realidade espiritual. Jesus estava preparando os discípulos para o Monte da Transfiguração, já dizendo: olha, depois que eu sair desse mundo, é vocês que vão ter que manifestar o poder de Deus. Jesus estava preparando. E hoje em dia, observe bem, você falou de Atos. Jesus, após ele morrer e ressuscitar, aí os discípulos entenderam. Os discípulos de hoje, eles são igual Pedro, quando não eram batizados com o Espírito Santo. Vou colocar bem claro aqui, ó. Enquanto uma pessoa não tiver vida espiritual, ela ainda não teve um encontro com Deus. Você está entendendo? Tem muita gente que está na igreja. Um dia desse eu conheci um homem que ele estava há 25 anos no templo central de uma igreja. 25 anos. E ele nunca foi batizado com o Espírito Santo. Uma igreja pentecostal aqui que vocês conhecem, antiga, né? Que é centenária aqui em Manaus. E ele disse: eu estou com 25 anos na igreja e eu nunca fui batizado com o Espírito Santo. Por quê? Aí eu disse assim: sabe por quê? Porque você ainda não se converteu. Porque o Espírito Santo só mora no coração que é convertido. Aleluia. Viu? O Senhor só habita numa pessoa que é convertida. Glória a Deus. Você sabia disso? O Espírito Santo, ele só mora dentro de uma pessoa que é convertida, em que o coração dele, o coração dela, naquele momento os apóstolos ainda não estavam convertidos. Sabe qual é a prova? Que quando Jesus foi preso, o que eles fizeram? Eles correram. Está entendendo? Hoje muitas pessoas, quando a igreja, a verdadeira igreja, vocês vão conhecer brevemente, quando começar a acontecer tudo aquilo que o Senhor Jesus que vai acontecer. Tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, aquilo ali, se acontecer em Manaus, tem muita gente que vão perder sua casa, seus negócios, seu dinheiro, e aí? Ela vai permanecer firme? Isso falaram para mim em 1981, quando eu era novo convertido. Disseram assim: ei, quando a igreja for perseguida, você vai se preparar, você vai negar Jesus? Viu? Quando a igreja passar pela perseguição, quando fechar as igrejas, está entendendo? Aleluia. Quando começar a fechar a porta da igreja, as pessoas continuarão sendo crentes? Pense bem nisso aqui, ó. Se for perseguido a igreja, por enquanto as igrejas estão tudo abertas, viu? Nós tivemos uma pandemia aí, mas em breve vai aparecer aquele que vai proibir as igrejas de cultuar. E aí? Né? Já imaginou isso aí? A geração de vocês, aqui eu estou falando que é nova, né? Mas as pessoas novas, ela não entendem que a igreja vai passar por uma fase que a Bíblia chama de grande tribulação. A igreja está sendo preparada, a igreja de hoje. O motivo de eu colocar essa mensagem é chamando você para o Monte da Transfiguração. Jesus levou os discípulos para o Monte da Transfiguração para dizer para eles: ei, eu sou o Deus encarnado. Aleluia. Eles viram duas pessoas ali que eles declararam. Eles viram Moisés e Elias. Se hoje muitas pessoas dizem assim: se o anjo de Deus aparecer na minha frente, Deus já tem aparecido tantas vezes na vida de muitas pessoas,
e elas ainda não reconheceram a presença de Deus, está entendendo? Aleluia. Tem gente que já foi curado de câncer, curado, né? Eu hoje eu tenho um problema na minha vista aqui, ó, mas eu já estou chegando aos 60 anos. Eu disse, olha, eu vim para a igreja, eu era mais cego do que eu era hoje, mas aquilo foi apenas um dos sinais. Eu disse, ei, Senhor, eu poderia dizer assim, olha, já tinha problema nesse meu olho aqui, ó. O meu olho é como se eu não conseguia ler, minha vista ficava logo assim, toda embaralhada, quando eu tinha 15 anos, viu? Aí eu pedi que Jesus me curasse. Eu disse assim, ei, Jesus, se o Senhor me curar, eu vou ler a Bíblia, todo ano eu vou ler Gênesis e Apocalipse. Jesus me curou. E desde 1981, hoje eu já estou com 45 vezes que eu li a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E tem pessoas que nunca leram nenhuma vez, viu? Tem pessoa como aquele irmão que eu contei agora há pouco, frequenta a igreja, nunca foi batizado com o Espírito Santo. Por quê? As pessoas estão dentro da igreja, mas elas não encontraram Jesus. Para muitos Jesus é só a cruz, está entendendo? Para muitos Jesus é só a religião. Há poucos dias a igreja católica fez o Corpus Christi, né? É uma declaração, que eu até uso essa palavra, que é Corpus Tristes para nós, está entendendo? Porque as pessoas, elas veem o Jesus morto, está entendendo? Para muitos, Jesus ainda está morto, ainda está crucificado. Ainda não encontraram Deus encarnado, viu? Ainda não oro e ouço a voz de Deus. Eu oro 3 horas da madrugada desde quando eu me converti. Você vai ver que eu fico online, acho que 3 vezes por semana eu oro 3 horas da madrugada. E eu tenho que me acordar 5 horas da manhã, que eu tenho que 5h30 já pegar o ônibus para ir para o colégio, né, que eu sou professor. Eu sempre fiz isso, sabe por quê? Porque eu tenho um compromisso com Deus. Em primeiro lugar da minha vida é Jesus. Eu até falei para o pastor, por que nós fazemos campanha de oração? Porque eu estou cumprindo o que Jesus disse em Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a minha justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. O problema das pessoas é que elas não querem buscar a Deus em primeiro lugar. E é isso que a gente vê. Por que muitas pessoas não vêm para a igreja? Porque eles ainda não entenderam, tu está entendendo? Eles acham que aqui, Camico, é só reunião. Só aqui você viu o louvor, né? Um louvor, está entendendo? Então aqui quase a gente não fez o louvor. Aqui diz culto de adoração. Então nós temos que viver na presença de Deus, a adoração. Temos que ter o louvor. Hoje nós cantamos louvor. Aí tu orou, falou e nós perdemos mais de meia hora, né? Eu até estou dizendo aqui, ó, nós temos que estar na presença de Deus para adorar Jesus. Jesus não está mais nessa cruz. Jesus já ressuscitou e Jesus já está aqui, ó. O Jesus que eu quero apresentar nessa campanha, que nós estamos de oração, é um Jesus sobrenatural. Glória a Deus. Nós precisamos ter um encontro sobrenatural. Amém. Porque de conversa fiada as igrejas estão cheias. A mensagem que eu ia pregar era outra, mas eu mudei a mensagem, vou pregar durante a semana. Deus me deu uma mensagem, mas Deus me disse para mim começar nessa mensagem. Nós estamos no Monte da Transfiguração. Aleluia. Muitas pessoas ainda não estão preparadas para o sobrenatural. Essa que é a verdade. As pessoas ainda estão preocupadas com muitas coisas desse mundo. Vou dizer bem claro, tudo que aconteceu hoje é uma preparação. O irmão aí já está salvo. Se o senhor morrer na operação, o senhor está preparado para entrar no reino de Deus? Glória a Deus, né? É isso aí, ó. A pastora, se ela morrer, ela está salva? Glória a Deus. Eu não me preocupo de orar por crente, não. Perdoa dizer aqui uma palavra. Pastora, para mim, já está salva. Está entendendo, pastor? A gente tem que orar pelos perdidos. Hoje a igreja aqui, a minha preocupação, Amém. que eu tenho com essas pessoas que não vieram, a minha preocupação, eu gostei de uma pregação que eu vi anteontem, que o pregador diz assim, que ele foi pregar dentro do presídio, até coloquei na minha rede social, ele dando esse testemunho. Ele foi pregar lá no presídio, e todo mundo queria dar bolo de presente para ele, queria dar dinheiro. Ei, eu não vim aqui pregar no presídio para pegar bolo nem presente de vocês, eu vim aqui a ganhar as almas de vocês, eu quero que vocês aceitem Jesus. Jesus não está interessado em, está entendendo?
hoje, as igrejas de hoje, elas estão pregando o bolinho. Muitos, se fosse um culto de bolo, estava lotada a igreja aqui. Tem uma igreja aí de um pastor amigo meu que ele enche a igreja de balão todo domingo. É conhecida a igreja do balão, tá entendendo? Porque as pessoas veem o balão assim, olha, hoje vai ter festa, vai ter comida. Essa é boa. É verdade, eu aconteci com o pastor. Todo domingo ele enche de balão, porque as pessoas são atraídas por. As pessoas pensam que a igreja lá tem igual a igreja. Aí a pessoa contou para mim, olha, essa igreja todo domingo tem festa, olha lá só de bolo, balão. E a verdade é assim que está as igrejas de hoje. Elas estão criando atrações, está entendendo? Elas estão criando atrações e distrações. As pessoas elas vão para a igreja porque tem teatro, está entendendo? Não vou nem falar que todo mundo sabe. Tem igreja que tem teatro, tem igreja que tem corpo de dança, está entendendo? Tem igreja que tem fantoche, tem toda uma atração, mas não tem muitas vezes a presença do Espírito Santo. A pessoa ela entra e ela sai do mesmo jeito que entrou. Aí você pergunta assim, ei, o que o pastor pregou domingo aí na tua igreja? O teste é isso aqui que eu faço. O que o pastor pregou lá? Eu me preocupei tanto com o palhaço, com o bolo, que eu não sei nem o que o pastor pregou. Ele pregou lá, alguma palavra lá do Evangelho, está entendendo? Quer dizer, é o que Jesus estava falando com os discípulos. As igrejas de hoje, essa semana eu vi uma palavra. O que é a igreja de hoje? A igreja de hoje, para muitos pregadores, ela é isso aqui. Os pregadores como eu, eles dizem que as igrejas de hoje estão cheias de atrações e distração. Quando é um cantor, lota, está entendendo? Tem igreja aí que ela lotava só dia de segunda, porque ela traía toda segunda-feira um cantor desses de renome. Aí depois que a igreja parou, a igreja não funciona mais dia de segunda-feira. Acabou o culto de segunda-feira, está entendendo? Porque a atração acabou. Aí ele disse que outros vão para a igreja no desespero. As pessoas estão passando por uma prova, por uma luta, e eles vão nessas igrejas. E quando eles chegam nessa igreja, o pregador diz assim, quer ser abençoado, irmão? Aí, quero, estou desempregado. Diz assim, então faça aqui um voto comigo. Você está disposto a dar R$1.000 de oferta para a nossa igreja? Ou dá, ou desce. Até criar essa gira aqui, ó. Ou dá, ou... Está entendendo? A pessoa para... Deus não quer nosso dinheiro, Deus quer nossa alma, como o acabei de falar. Deus quer salvar a nossa alma. Jesus não veio salvar corpos. Isso aqui vai morrer. Breve nós vamos embora. Até o pastor ontem na casa dele. Deus está nos preparando, está entendendo? Glória. Em breve, ou nós vamos morrer, ou nós vamos ser arrebatados, né? Eu tenho uma promessa de Deus para a minha vida, que eu sou a geração que abriu o arrebatamento. Eu acredito que nós já estamos perto. A igreja está próxima do arrebatamento. Você está vendo aí, né? Todos os sinais. Essa parte que eu quero dizer para vocês, que eu vou falar aqui durante a pregação. Eu ia até falar hoje, mas como deu pouca gente, a gente vai deixar para esse dia que vamos estar aqui falando. Eu até coloco essa palavra aqui, ó. No Monte da Transfiguração, era apenas um teste. Hoje, o que o Senhor Jesus quer mostrar para nós é que a igreja breve vai ser arrebatada. Quem é a igreja? Os que se declaram como irmão de Deus, eu estou salvo. Viu? Aleluia. A pessoa só vai ser arrebatada realmente aquela pessoa que diz: o Senhor está aqui. Ó. E quem vai nos levar? Glória a Deus. Quem vai nos levar é Deus. É os que têm a marca da promessa. É os que têm vida espiritual. Não é o que são dizimistas, né? Como eu falei agora nessas igrejas aí. Que as pessoas estão tipo barganhando. Eu trabalhei com um pastor que ele dizia, trabalhei 20 anos com esse pastor. E ele pregava muito essa palavra. Ele dizia que a igreja, ela barganha muito, está entendendo? As pessoas, elas não querem compromisso com Deus. Elas querem uma lâmpada de Aladim, para elas fazerem vários pedidos. Deus, eu preciso de um carro, preciso de um marido, preciso de uma esposa, está entendendo? As pessoas só vêm para a igreja para pedir. As pessoas quase não vêm para adorar o Senhor Jesus em espírito e em verdade. Lá no Monte da Transfiguração, para a gente encerrar aqui, ó, os discípulos tiveram uma experiência que marcou.
O apóstolo Pedro, se você for ler na segunda carta, primeiro capítulo de 1 Pedro, lá ele vai contar essa experiência. Foi a experiência mais marcante de Pedro, não foi quando Jesus perdoou ele, né? Que foi uma experiência marcante, né? Quando ele negou Jesus 3 vezes. Jesus já tinha revelado, né, para Pedro: ei, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Está entendendo? Porque o ser humano, ele nega várias vezes. Muitas vezes nós somos Pedro, nós negamos Jesus com a nossa atitude. Muitos só falam mal, Pedro, mas muitas pessoas negam Jesus de todas as maneiras. As pessoas, eu disse para ele aqui: olha, eu não vim aqui amanhã, vou estar aqui com o pastor, não me preocupo se tiver só eu, ele e o João. O importante é eu estar cumprindo o meu voto com Deus. Aleluia. Se eu prometi que eu vou estar 21 dias na presença de Deus, né? Eu fiz, agora há pouco eu saí de um voto, está com menos de um mês, que eu fiz 40 noites lá no monte. Choveu igual como você viram essa chuva aí, ó. Deus foi tão maravilhoso que das 40 noites que eu fiz a oração, 8 horas lá no monte, só choveu uma vez, viu? De 40 noites, viu? Só choveu uma vez. Porque se você tem compromisso com Deus, Deus está com você. Aleluia. Eu daqui a prova, passei 40 noites, eu tinha feito 11, tinha feito 21, mas nunca tinha feito 40, né? Assim como eu estou gravando aqui a mensagem para colocar como testemunho. O nosso objetivo como igreja é dar testemunho do Senhor Jesus. Aleluia. Desde que eu vou fazer a oração, vou pedir para a irmã trazer o livro vermelho aí, ó. Eu vou fazer a oração e vou passar para o Senhor, o Senhor encerra, ok? Amém. Vamos fazer a oração aqui. Hoje eu considero que é como se nós tivéssemos, vamos fazer 21 dias, mas eu comecei ontem, tá entendendo? Mas nós vamos fazer. Coloquei o nome aqui das pessoas que estão aqui, né? O livro vai ficar aqui para a gente colocar o seu nome no livro da oração, bem? Vamos ficar em pé. Eu vou colocar assim as mãos aqui, está o nome de todo mundo aqui que está presente no culto. Mas cite o nome dos seus familiares aqui, ó. Vamos fazer a oração que está aqui no livro da oração. Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por estar aqui no Monte da Transfiguração. Amém. Porque nós estamos na tua presença. Glória a Deus. E o Senhor habita nesse lugar. Jesus. O Senhor diz: onde tiver 2 ou 3 pessoas, glória a Deus. O Senhor diz que está aqui no meio. Aleluia. Eu sei que o Senhor está aqui nessa noite. Glória a Deus. Eu coloco as mãos nessa primeira noite aqui das 20 dias, que vamos orar aqui junto com esta glória igreja, a Deus. Como testemunho que nós precisamos subir o monte da oração. Aleluia. Que precisamos subir na tua presença. Glória que precisamos orar mais para que os perdidos sejam salvos. Nós fizemos aqui um pedido anteontem do pastor Camilo, que o Senhor salve vidas aqui no bairro. Não depende só os que tem aqui, mas que outras pessoas possam entrar e serem salvas nesse lugar. Eu consagro, meu Pai, essa campanha no teu altar. Eu consagro esse livro da oração que está aqui. Que o Senhor confirme a tua bênção, confirme esta campanha de oração. Eu declaro esta oração no poder do nome de Jesus. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Vou passar a palavra ao pastor Camilo, que vai continuar o culto. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o objetivo da igreja, essa é a determinação